Obviamente, nenhum de nós é perfeito, temos falhas, isso é fato. Mas folgar com o erro, ou seja, dizer que o errado dá certo, é dizer que injustiça é justiça. Aí não dá, meu irmão, aí não dá, minha irmã. E eu quero falar com você, você que se diz cristão, você que se diz ser evangélico, ou mesmo católico, que se diz cristão. Quero falar para que você venha temer a Deus mesmo. Porque se você crê realmente no Deus bíblico, você sabe que ele há de julgar a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, de todas as nações. Todo ser humano, homem ou mulher, do maior ao menor, será julgado pelo Senhor. E haverá salvação para aqueles que andam em retidão e na presença de Deus, e condenação para aqueles que abraçam e amam o pecado e rejeitam a palavra de Deus e o chamado para o arrependimento. Bom, uma vez dito isso, espero que você fique até o fim do meu vídeo. Uma vez dito isso, eu quero dizer que muito me entristeci em ver pessoas que outra hora era crente, cristão conservador, hoje bebendo numa fonte progressista, de um evangelho progressista, que nada tem a ver com aquilo que a palavra de Deus ensina. Pessoas que, ao invés de transformar o mundo como exemplo de transformação e mudança, estão sendo sugados pelo mundo e se amoldando, né? Tendo a forma do mundo. E eu estou falando com cristãos aqui. Se você não é cristão, fique tranquilo. Claro que Deus vai te julgar do mesmo jeito. Mas eu estou me dirigindo aqui ao público daqueles que se dizem servir o Cristo que eu sirvo, que dizem crer na Bíblia que eu leio. Então é para esses que eu estou falando agora. Eu vi semana passada pessoas irem à rua e dizer sem anistia, sem anistia, sem anistia. Isso eu estou fazendo uma referência aos presos de 8 de janeiro de 2023. Gente, quando a gente diz sem anistia, a gente está dizendo que essas pessoas não merecem receber misericórdia nem clemência. E você já parou para pensar no tipo de pessoa que está presa? Ou nas condenações e penas absurdas que receberam porque invadiram lá o espaço do STF, onde o STF atua, lá no dia 8 de janeiro? Eles invadiram lá, é claro que houve uma depredação, né? Mas existem tantas controvérsias nessas histórias. Flávio Dino, quando cobrado sobre as câmeras que estava aí nas mãos do STF, né? 85 câmeras com muitas imagens que poderia provar tanto a culpa como a inocência de pessoas que ali estavam em relação à depredação, eu me refiro em relação à destruição do patrimônio público. Essas imagens sumiram. Você acredita mesmo que, sabendo que pessoas estão acampadas há semanas ali na frente, rejeitando o atual governo, né? E bravas, protestando, você acredita mesmo que alguém deixaria de dar uma atenção especial às câmeras? Gente, essa narrativa não cola. Essas câmeras, no meu ponto de vista e ao meu ver, desapareceram de propósito. Porque é bem provável que, através das imagens, nós iríamos descobrir que a maioria das pessoas que estão sendo acusadas não participaram de nada em relação ao quebra-quebra. Existe até uma história de que algumas pessoas entraram antes dos demais e tocaram o terror lá dentro, quebrando um monte de coisa. E quando as outras pessoas entraram, já estava tudo quebrado, mas muitos levaram a culpa. Nós vimos uma senhora, mais de uma, né? Várias pessoas, inclusive idosos, serem presos. Pessoas agora, como a Débora, cabeleireira, né? Mãe, trabalhadora, que revoltada com a situação do país, escreveu, perdeu uma de batom na estátua, pegou 14 anos de prisão. E entre outros. Essas pessoas estão ali sendo condenadas e acusadas de estarem ligadas a crime, organização criminosa. Olha isso, organização criminosa, terrorismo, né? E outras coisas semelhantes, porque são várias condenações, né? Eles vão sendo enquadrados em vários tipos de acusações e cada uma dessas acusações, ao ser julgado e condenado, os réus
eles sendo culpados, eles têm penas por cada uma das acusações, o que juntando soma um tempo absurdo, que é isso que se explica no que o STF explica. E aí, algumas pessoas pegaram 14 anos, como a Débora, outras pessoas, apesar de ela estar respondendo, se eu não me engano, está em casa, presa em casa, mas outras pessoas pegaram 17 anos de cadeia, né, de prisão, algumas na cadeia, e outras cumprindo pena em casa. E sabe, queridos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que o amor não folga com a injustiça, mas ele preza pela justiça e a verdade. Veja, nós não podemos folgar com a injustiça. Se as pessoas não quebraram nada, não tem como provar que elas realmente destruíram coisas. Elas não podem ser acusadas e condenadas por algo que não fizeram. E muito menos pessoas comuns como eu e você, trabalhadores, que um dia de fúria agora passam a ser criminosos terríveis, inimigos do Estado, sem ter uma só arma lá. Não tinha bazuca, não tinha bomba, não tinha granada, não era um exército, tinha idosos, pais e mães ali, sabe? Pessoas comuns como eu e você. E como um cristão pode ir para a rua gritar sem anistia, sendo que as pessoas estão recebendo penas absurdas? Será que isso não te faz pensar que é injusto esse excesso de condenação? Eu não digo também que as pessoas têm que simplesmente sair livremente, como se nada tivesse acontecido, mas espera lá, 14 anos de cadeia, 17 anos de prisão, não dá, não é possível. E aí a gente vê cristãos indo na rua, entre aspas, né, cristãos progressistas, né? É lamentável. Eu espero que você reveja o seu conceito, porque Deus vai te julgar, querido. Deus vai te julgar. Deus não quer que a gente trate as pessoas, independente da religião delas. A gente não deve tratar pessoas com injustiça. Você não pode folgar com a injustiça. A Tiago, em sua epístola, diz: aquele que sabe o que é certo, sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado, ele está pecando. Então eu espero que você repense sua posição, tá? Sobre essa questão. Nós não estamos tratando com bandidos, não, com gente ligada ao crime. Estamos tratando com pessoas comuns, trabalhadores. Tiveram um dia de fúria. E tem mais, além das câmeras, né? Não aparecerem, isso para mim tem a mão de pessoas que queriam gerar esse clima, quase que uma arapuca, uma armadilha para essas pessoas que ali estavam, tá? Outra coisa, a polícia já era governo Lula. O STF também está sempre ali no poder. Veja bem, ninguém fez nada, nenhuma autoridade fez nada para expulsar essas pessoas de lá depois do dia 2 de janeiro. Elas estavam acampadas lá semanas, certo? Protestando. E esperaram até o dia 8 de janeiro para esperarem entrarem nos prédios e acontecer o que aconteceu. Não parece que é proposital? Não teve uma polícia para fechar a entrada. Quer dizer, se os policiais quisessem, ou polícia, ou exército, seja lá o que for, tivesse recebido a ordem, não deixe eles entrarem, não deixe eles estragarem nada, certamente ninguém teria entrado. É muito estranho, ninguém barrou, ninguém impediu, e depois aconteceu o que aconteceu. Gente, no mínimo esquisito. E você, cristão, se diz cristão, você tem que ter um senso crítico. Pelo amor de Deus. Além do que, tem pessoas evangélicas. Olha essa senhora. Você acha justo? Você acabou de ver. Olha o tipo de gente que foi levada junto naquele dia, que ficou dias. Tem pessoas que ficaram 3 meses, 6 meses presas, esperando para ver se eram inocentes ou não. Você acha isso justo? Ô, galera, mais de 1.000 pessoas foram levadas naquele dia. Tá? Aí uma parte foi absolvida, outra parte julgada com acordos e penas leves, e tem esses casos agora, né, mais específicos, com condenações altíssimas, e outras pessoas que ainda serão julgadas ainda. Isso não é possível. Já fazem 3 anos desse ocorrido e a gente está ainda nesse entrave, e com coisas absurdas. Aí falam também do Bolsonaro. Não é fazendo defesa do Bolsonaro não, mas é só falando que é justo. Você acha mesmo que Bolsonaro quis tomar o poder? Pode ser que numa roda de conversa, sei lá, as pessoas falam tanta coisa. Até de você que está aí, deve ter gente que quando você não está lá no seu trabalho, falam mal nas suas costas, mal de você. Acorda. Tem pessoas que até na igreja, se marcar, tem cristão falando mal de cristão pelas costas. O ser humano tem um problema terrível, que é falar. E às vezes desabafam, falam coisas que não deviam. E, ok, não está certo? Não está. Mas isso aí não é colocar um plano em prática. E aí eu quero mostrar para vocês alguns vídeos. Observe esse vídeo, quando o Bolsonaro era presidente e um dos apoiadores dele falou para fechar o STF. Olha o que o Bolsonaro responde.
Esse Supremo e o... Não sei essa conversa fechar. Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia. Isso, muito bem. Aqui é respeito à Constituição brasileira. Isso. E aqui é a minha casa e a tua casa. Então eu peço, por favor, que não se fale isso aqui. Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente. Muito bem, presidente. Nós, o povo, estamos no governo. Você ouviu isso? Você viu isso? Você entende? Você está entendendo o que você está vendo? O Bolsonaro fazia muitas lives, ele se comunicava assim com as pessoas. Ele fez um pronunciamento numa das lives, dizendo que as pessoas protestar nas praças, em ambientes que podiam livremente fazê-lo, era dentro da Constituição, garantido por lei. Mas não avançar além disso, não invadir nada. Ele fala, não invadam nada, não quebrem nada, porque nós não somos assim. Eu quebrei alguma coisa aqui em Brasília? Não, tu estava nos Estados Unidos. Eu incentivei alguém a quebrar alguma coisa? Mas é que tu Ele tem não que sabia falar, o que era. Bolsonaro. Mas como eu não falava? Em live minha, eu cansei de falar isso aí. Então, desculpa. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Somos pela ordem e pelo progresso. Galera, vem cá. Isso não te faz pensar em nada? Seu ódio é tão grande, ainda mais você que é cristão, seu ódio é tão grande assim, que mesmo que a condenação seja do Bolsonaro, ou seja das pessoas como eu e você, trabalhadoras, seja absurda ou excessiva, tudo bem pra você? Então, cara, desculpa, o seu cristianismo ele é questionável. Eu não estou falando aqui que as pessoas são perfeitas, tá? Elas devem ter alguma pena porque invadiu, ou sei lá, depredou, seja quem fez, que seja, mas não penas absurdas como essas. Enquanto isso, o nosso presidente já havia sido condenado, foi descondenado, e é presidente. Como é que pode isso? O Lula, o 3º mandato dele, sendo que tempos atrás ele saqueou o Brasil num esquema de corrupção dos maiores da nossa história. Ah, você não acredita em mim? Então escute o que o Ciro Gomes fala. Nunca foi inocentado. O Lula nunca foi inocentado nas condenações que recebeu. Olha como é chocante. O que aconteceu? Passou 5 anos, a imprensa parou de prestar atenção, muita grana, muito advogado poderoso, muita influência nos tribunais. Descobriram 5 anos depois que o juiz Sérgio Moro não era o cara encarregado de julgar o Lula. Então anula tudo e começa tudo de novo em Brasília. Só que o Lula inteirou 75 anos, aí tem outra lei que diz que o cabo mais velho de 75 anos não vai mais ser condenado. Então o que fizeram? Absolveram? Não. Arquivaram. E ele se apresenta enganando para as pessoas que foi absolvido. Enquanto isso, você tem um presidente corrupto governando você e vai dizer que os outros é que devem ficar presos. Ah, pessoas comuns, pelo amor de Deus. Sem prova real do que fizeram. Não há uma prova concreta, tá mais pra baderna, tá mais pra sabe, insatisfação, emoção, do que golpe. Esse nome de golpe é um absurdo. Agora, colocar o Lula no poder de novo, isso é um golpe. Tá certo? Isso é um golpe. Agora, o Bolsonaro merece porque ele foi um genocida lá na pandemia, ele fez isso, fez aquilo. Então, sabe quem fez uma coisa ruim na pandemia? O Flávio Dino. Ele era governador do Maranhão e ele gastou milhões em compras de respiradores que nunca foram entregues. Você acha que pessoas não morreram por falta de respiradores na gestão dele? E sabe o que aconteceu com ele? Depois disso virou que o Lula foi pro poder, Lula ganhou a eleição, ele foi nomeado pelo Lula como ministro da Justiça, tá, do Lula, e assim que apareceu a vaguinha no STF, ele foi indicado ao Supremo pelo Lula, e lá está ele agora, é um cargo vitalício, tá? Nada o toca mais, nada pode impedi-lo agora, ele tá lá nesse cargo de poder, de autoridade, mas o passado dele tem essa mancha em plena pandemia. Quem que tá com raiva do Flávio Dino? Você que odeia o Bolsonaro, chama ele de genocida, que no meio da pandemia ele não tratou a pandemia com seriedade, demorou para comprar vacina, E o Flávio Dino, que tinha como comprar os respiradores e não entregou esses respiradores. Olha aí, ó, a reportagem. Pô, aí você vai dizer que é fake news. Não é fake news. Se fosse, eu não tava colocando aqui. Então, pessoal, pelo amor de Deus, sabe? Não gostar de uma pessoa, não gostar do jeito dela, não gostar do que ela fez, se a gestão dela foi ruim, é uma coisa. Agora, querer que ela sofra consequências para além do que ela deveria, se alegrar que a pessoa, seja ela quem for,
seja trabalhador comum, cidadão brasileiro ou seja um político, querer que ele receba um peso maior do que ele deveria, isso é coisa de gente injusta. E coisa de gente injusta, e gente injusta, não é gente de Deus. Então pense o seu cristianismo. Não existe pessoa perfeita, gente perfeita, elas cometem mesmo erros, e não existe político perfeito, nem Bolsonaro, nem Lula. Mas espera aí, 2 pesos, 2 medidas, não dá. Hipocrisia também não dá. E querer condenação para as pessoas para além do que elas mereciam também é injusto. Seja justo, seja honesto, seja íntegro.